Olá, estudante do sexto ano! Que bom que você está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a aula de número 53. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e é um prazer estar com você hoje aqui para estudarmos juntos. Vamos começar pela nossa organização, não é mesmo? Quais os materiais que você vai precisar para a aula de hoje? Você vai precisar de caderno ou folhas para a sua anotação, de lápis, borracha, caneta e apontador. Continuando a nossa organização, você precisa abrir o seu caderno e registrar a data de hoje, aula 53, língua portuguesa. Tudo registrado, tudo certinho? Muito bem. Vamos relembrar um pouco a aula anterior? Você lembra o que nós estudamos na aula anterior? Olhando aqui a mesa já dá para ter alguma ideia e refrescar um pouquinho a nossa memória, não é mesmo? Nós vimos que é um gênero textual usado para divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais e outros. São revistinhas independentes e não profissionais com vários fins. Você lembra o nome desse gênero? E também, se você não viu essa aula, né? Dá tempo de ver ainda. Corre para assistir, porque tem bastante aprendizado novo lá. Essas revistinhas que nós falamos chamam-se fanzines. Então, o nome, né? Fanzine, vem dessa aglutinação da palavra, porque ela foi criada inicialmente por fãs. Então, fã de determinada banda, de determinado artista, criavam essas revistinhas e distribuíam para outros fãs. Então era de fã para fã. Por isso que ela vem da junção, ó. Fã é de fanatic e zine de magazine, que é revista. Então era revista de fãs e por isso leva esse nome, fanzine. Com o tempo, ela deixou de ser produzida apenas por fãs. Ainda pode ser produzida por fãs, mas não apenas por eles. Começou a ser produzida também por artistas e por outros meios que acharam que era bacana a produção. Então ela começou a chamar-se zine, né? Tirou-se a palavra fã. Por quê? Porque já não era mais produzida de fã para fã. E depois, um pouquinho depois, mas nesses tempos que vivemos agora, vieram os e-zines, que são fanzines que circulam digitalmente, como é o caso desses aqui que a professora imprimiu para a nossa aula, mas que eles são distribuídos no meio eletrônico. Esse E ali na frente quer dizer de eletrônico. Tudo entendido até aqui? Muito bem. Vamos relembrar o que mais nós vimos na aula anterior. Olha lá, nós fizemos uma brincadeira, né? Uma brincadeira para estudar que chama-se 3 verdades e uma mentira. Lemos com muita atenção a capa do fanzine, esse aqui, né? Esse fanzine que é divulgado, distribuído pela Biblioteca Pública do Paraná por meios eletrônicos. Então nós fizemos uma leitura bem tranquila, né, dessa capa. Nós conhecemos também o site de onde é retirado o fanzine e estudamos também a letra inicial maiúscula, que se dá ali no começo, né, no início dos nomes próprios. Retiramos do nosso texto os nomes próprios que apareciam. Estudamos uma entrevista, você lembra? Então, dessa entrevista nós retiramos os nomes próprios lá, ó. A Companhia Era Uma Vez, Biblioteca Pública do Paraná, Família Silva da Silva, Era Uma Zine, Ranieri, Bertazzo, Flora, Chapeuzinho Vermelho e Irmãos Grimm. E na aula de hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Olha lá, na aula de hoje nós vamos ver ainda o mesmo fanzine. Por que o mesmo?
porque tem muito assunto bacana para a gente discutir e aprender essa língua portuguesa que está nos textos. Veja, nós falamos sobre fanzine, falamos sobre as revistinhas, estamos aos poucos aprendendo a construir as nossas revistinhas, fanzines. Mas a língua portuguesa está em tudo. Você já pensou, se nós pegássemos alguns fanzines, ela é uma produção independente, então a pessoa mesmo que faz, mas de repente você encontra ali no meio dela algumas coisas que não estão escritas corretamente? Puxa, tira um pouquinho a credibilidade do autor daquele fanzine, não é verdade? Então, é muito importante conhecermos a língua portuguesa, essa língua em uso, essa língua que está no nosso dia a dia, que para uma linguagem um pouquinho mais formal, ou dependendo da distribuição que a gente faz dos nossos textos, ela é fundamental. Então vamos lembrar lá um pouquinho. Nós vimos essa entrevista, nós vimos todo esse fanzine. Eu vou passar aqui algumas páginas novamente para a gente ver. Então, essa foi a página da entrevista que nós lemos. Aqui é uma continuidade da entrevista, mas olha que bacana, né? Aqui ainda são os atores ali que contam, os contadores de história, os atores da companhia Era Uma Vez, que continuam a entrevista. Você está vendo ali, né, pelos nomes, ó, Ranieri, Ermazini, Flora, Ranieri e Bertazzo. Mas na próxima página, que está aparecendo aí, olha que legal. Aqui eles entrevistam os personagens. Então eles mudaram um pouquinho o foco da entrevista, mas continua sendo uma entrevista. Ó, hoje a companhia trabalha com diversos contadores que dão a voz a novos personagens. Tivemos acesso também para entrevistar alguns membros da companhia, que sempre marcam presença no palco. Então ele vem aqui falando da Vivi Raposa e do GG Pato. Vocês entraram na companhia juntos. Com qual história vocês começaram? Então ali eles já estão entrevistando esses personagens que aparecem. O que mais que aparece? Olha lá, continua a entrevista, né? Com o Zé também, que é um outro personagem que aparece ali. Estão vendo? E tem mais um outro trecho que ele chama Horinhas de Descuido. Tem algumas imagens e a sessão Agora é Sua Vez. Agora é Sua Vez é a sessão onde você produz alguma coisa. Bem, o texto que nós vamos continuar explorando para trazermos dele bastante conhecimento da língua portuguesa é o mesmo trechinho da entrevista que nós vimos na aula anterior. A professora vai colocar aqui para você poder acompanhar aí na sua tela. Então, vamos ler novamente? Olha lá. Quero começar agradecendo a oportunidade de poder entrevistar uma companhia tão importante na história da Biblioteca Pública do Paraná. E aproveito para perguntar, como surgiu a companhia Era Uma Vez? Flora, acho que a companhia sempre existiu dentro de mim. Sempre senti muita vontade de viver dentro dos livros e o mais próximo que cheguei foi montando um grupo de contação de histórias. Para minha sorte, os meus filhos nasceram com a mesma paixão. Quando começamos, éramos só nós três. Depois de muita história contada, outros amigos foram somando o nosso projeto. Hoje recebemos vários convidados e contamos diversas histórias. Ermazini. E qual história que marcou o começo do grupo? Bertazzo. Ah, foram tantas, mas sempre lembro do público pedindo para repetir Chapeuzinho Vermelho na versão dos irmãos Grimm. Ranieri. Sim, quando falamos do lobo e como ele era grande e temível, as crianças tremiam de medo, mas sempre com vontade de ouvir mais. Achava tudo muito engraçado. Ermazini. A companhia foi mudando junto com a biblioteca. Quais as maiores diferenças que vocês destacam nesses anos? Flora. Eu acho que não mudou muita coisa. Claro, começamos em um palco improvisado e muito às avessas. Hoje temos um palco lindo, iluminação, histórias diversificadas, colegas talentosíssimos, mas sinto que a essência, o público, continua o mesmo em relação à vontade de ouvir histórias. Bertazzo. Sim, mesmo com todas as mudanças, os olhos atentos das nossas palavras, nos nossos gestos, parecem ser os mesmos. As risadas sempre aparecem,
mesmo quando a gente conta pela milésima vez. Então vejam, mesmo que, né, nós até conversamos um pouco sobre isso na aula anterior, as imagens da entrevista parece que são muito infantis, mas o conteúdo dela, né, ele é para um público juvenil até, vamos dizer, não é verdade? Uma criança pequena não conseguiria entender uma entrevista dessas. Precisaria que alguém explicasse para ela. As imagens são infantis porque a companhia trabalha para um público também, né, infantil, com a contação de histórias. Por isso que esse conteúdo, essas imagens, elas precisam ser dessa forma. Mais uma vez, fica aqui uma dica de que a gente não pode julgar, né, algum trecho, alguma coisa assim, só porque tem uma imagem ali um pouquinho mais infantil, não é verdade? E para você ter certeza disso, agora nós vamos fazer algumas explicações, você vai ficar bem de olho na tua tela e vai ver quanta coisa nós vamos aprender nessa aula. Quando eu terminar a aula, ela tem que valer a pena, você tem que ter aprendido alguma coisa, não é verdade? E é esse aprendizado que nós vamos ver agora. Olha ali na tela, a professora selecionou 3 trechinhos da nossa entrevista, você está vendo? E nós vamos ler cada um deles e analisar agora. Então eu preciso que você esteja bem atento ou atenta. Olha lá, primeiro, Flora. Então aqui, né, você vai ver que aqui está o trechinho pequeno. A professora ampliou aqui para que a gente possa ler juntos e entendermos, analisarmos. Olha lá. Flora, acho que a companhia sempre existiu dentro de mim. Sempre senti muita vontade de viver dentro dos livros e o mais próximo que cheguei foi montando um grupo de contação de histórias. Para minha sorte, os meus filhos nasceram com a mesma paixão. Quando começamos, éramos só nós 3. Depois de muita história contada, outros amigos foram somando no projeto. Hoje recebemos vários convidados e contamos histórias. Vocês viram que a professora deixou uma palavra destacada, a palavra nasceram. Porque hoje nós vamos refletir sobre como algumas palavras são escritas, como que nós vamos escrever essas palavras. Se quando nós pronunciamos, parece que é muito próximo, não é? Parece que nasceram, nascerão. Aí algumas pessoas, talvez não seja o seu caso, mas algumas pessoas têm dúvidas. Será que eu escrevo com AM ou será que eu escrevo com ão, com A-O-T-I-O? Tem alguma regra para isso, professora? Tem, e é essa regra que nós vamos estudar hoje. Então vamos analisar. Primeira coisa que eu quero que você veja, já destaquei a palavra nasceram. Esse trecho onde está essa palavra, ele já aconteceu, ele vai acontecer, você consegue perceber, né? Nascer é um verbo porque ele indica uma ação. E que tempo que ele está? Vamos colocar lá, passado, presente, futuro. Então, quando eu pensar nisso, eu preciso pensar assim, já aconteceu, vai acontecer, está acontecendo. Vamos analisar? Então, olha lá. Para minha sorte, os meus filhos nasceram com a mesma paixão. Opa, se a gente já viu, né, que ela já contou que os filhos já nasceram, os filhos até participam da entrevista, isso quer dizer que já aconteceu. Os filhos dela já nasceram com a mesma paixão. Então isso quer dizer que este verbo, né, essa palavra aqui, ela está no passado. Vamos analisar mais uns. Você vai entender, mais uns trechinhos. Olha lá, próximo trecho. Ranieri. Sim, quando falamos do lobo e como ele era grande e temível, as crianças tremiam de medo, mas sempre com vontade de ouvir mais. Achava tudo engraçado. Também eu destaquei aqui um dos verbos, uma das palavras que indicam ação. As crianças tremiam de medo. Tremiam de medo do quê? Do lobo. Ele está falando que isso ainda vai acontecer ou que isso aconteceu? As crianças tremiam. Isso já aconteceu, ó, né? Falamos do lobo e como ele era grande e temível. Achava tudo engraçado. Então ele dá para a gente mais pistas para dizer que isso já aconteceu. Então também está no passado. Tranquilo até aqui? Vamos analisar mais um trecho. Olha lá, fica de olho, ó. Bertazzo.
Ah, foram tantas! Mas lembro do público pedindo para repetir Chapeuzinho Vermelho, na versão dos irmãos Grimm. Esse foram também é no passado, porque nós sabemos o contexto, a gente sabe que foi feita uma pergunta para ele, né? Então ele respondeu já de algumas histórias que ele contou. Então também é no passado. Vocês viram que também é escrito com AM. Então presta bastante atenção. Ó. Nasceram com AM, tremiam com AM e foram com AM. Todas elas estão no passado. Mas só isso não basta. Vem mais uma dica. Olha lá. Assim, ó. Para minha sorte, os meus filhos nasceram com a mesma paixão. De quem eu estou falando? Esse verbo aqui, né? Esse nasceram, essa palavra que indicação. Quem que nasceram? Você encontrou aí na frase? Quem que nasceram? Ela diz aqui, os meus filhos. Ela fala de um filho? Não, né? Fala mais do que um. Então, o sujeito a quem esse verbo se refere, veja, ó, esse verbo é a palavra que indicação, que eu destaquei aqui, que é nasceram. O sujeito é quem, né? Quem nasceram? Os meus filhos. Ele está no plural, é mais do que um. Então, aqui, ó, para escrever com AM no final, precisa estar no passado e o sujeito no plural. Vamos lá, vamos ver o próximo. Vamos ver se isso dá certo. Sim, quando falamos do lobo e de como ele era grande e temível, as crianças tremiam de medo, mas sempre com vontade de ouvir mais. Então nós já vimos ali, analisando antes esse trecho, que ele está no passado, esse verbo está no passado, não é verdade? Então, a palavra ali que indicação, que é o verbo, é tremiam. Então a gente já viu que eles tremiam, que já aconteceu, que é passado. Mas de quem eu estou falando? Quem tremiam? Quem? Analisando aí, você sabe? Exatamente, as crianças. É uma criança ou é mais do que uma? São as crianças, é mais do que uma. Então, ele também está no plural. Vocês viram que, olha lá, então essa palavra que indicação está no passado. Eu estou me referindo ao sujeito ali que está ligado a essa ação no plural. Então, passado e plural. Terminou com AM o verbo, ó. Tremiam, ó. Nascerão. Tá ficando esperto? Vamos ver o próximo. Ah, foram tantas. Então, foram está escrito com AM. A gente já sabe, né, nós discutimos isso ali na questão anterior, de que ele estava no passado. Mas vamos ver o contexto para a gente lembrar um pouquinho mais. Ó. Ele diz assim, ó, pergunta, né? Pergunta que estava lá. E qual história marcou o começo do grupo? Se eu falei marcou, porque já aconteceu também, não é verdade? E ele diz assim, ó, ah, foram tantas. Tantas o quê? Tantas histórias. Então eu já sei primeiro que foram é passado, porque se eu falei marcou é porque já passou. E aqui, ó, foram tantas. Tantas o quê? Histórias. Eu falo de uma ou mais do que uma? Mais do que uma. Então está também no plural. Então, olha a regra aqui, para a gente perceber. Ó, nós pegamos do texto que nós lemos, que tinha aquelas imagens infantis, que te enganou, não te enganou? A gente pensa que é um texto muito simples, mas olha quanto aprendizado ele traz para a gente. Ó. Então, ele me mostrou lá. A palavra nasceram está escrita com AM. Por quê? Porque se refere, né, ao passado, já aconteceu, e se refere ao plural, ao sujeito ali, né? Ele está no plural. Aqui a mesma coisa, ó, tremiam com AM. Por quê? A mesma regra. Tremiam porque já passou, é passado. E se refere também às crianças, está no plural. Esse sujeito é plural. E aqui também, foram, está escrito com AM. Por quê? Porque é passado, já passou, e fala de histórias. É plural também. Então aqui tem uma regra que nós acabamos de analisar e você vai registrar aí para quando você precisar lembrar dela. Olha lá.
Quando o verbo está no passado, então o verbo tem que estar no passado. Ele se refere a um sujeito, que é a terceira pessoa. Ele, ela, né? Como a gente falou ali de objetos e coisa assim. No plural, nós escrevemos o seu final com AM. Então eu vou dar um tempinho agora para você registrar essa regra aí no seu caderno. Registrou? Então agora vamos praticar o que nós aprendemos? Vamos lá então. Praticando. A criança visitou a Biblioteca Pública do Paraná. Qual vai ser a sua tarefa aí? Você vai reescrever essa frase. Você vai escrever ela de novo, mas não do mesmo jeitinho. Você vai pensar aí, se fosse mais de uma criança, como a frase ficaria? Então eu falo, a criança visitou a Biblioteca Pública do Paraná. Vamos pensar, uma criança visitou. Mais crianças. Será que a gente usa aquela regra que nós acabamos de aprender ou não? Então, tempinho para você fazer a atividade. E aí, pensou, conseguiu escrever essa frase? Foi fácil, não foi? Porque a gente já conhecia a regra, agora a gente vai praticando. Então, como ficaria a frase, a criança visitou a Biblioteca Pública do Paraná, se fosse mais de uma criança? A frase ficaria exatamente assim, presta atenção. As crianças visitaram a Biblioteca Pública do Paraná. A biblioteca continua sendo uma, porque eu não disse que tinha mais do que uma biblioteca, eu disse que tinha mais do que uma criança. Então fica lá, as crianças visitaram a Biblioteca Pública do Paraná. Você registrou o verbo, né, a palavra que dá ação aqui, com a M? Muito bem. Vamos fazer mais uma, para você ficar bem craque nisso e não confundir mais? Olha lá, 2, praticando. O participante da companhia Era Uma Vez foi entrevistado. Ali eu posso ler companhia ou CIA. Então, o participante da CIA Era Uma Vez foi entrevistado. Se fosse mais de um participante, como ficaria a frase? O que ele está pedindo para mim? Mais de um participante e não mais de uma companhia. Então, escreve aí a frase. Registrou? Lembrou da regra? Então, vamos ver lá. Primeiro, se o participante foi entrevistado, quer dizer que
já aconteceu. Quando estava ali, ó, um participante só, né? O participante, está escrito que ele foi entrevistado. É pensando nessa palavrinha, nesse verbo, né? Que a gente tem que reescrever essa frase. Então, como que vai ficar a frase? Olha lá. Os participantes da CIA Era Uma Vez foram entrevistados. O verbo terminou com AM. Por quê? Porque é passado, já aconteceu, e porque eu estou aqui, ó. Quem foram entrevistados? Os participantes. Estou falando mais do que um. Não é verdade? Então ele está no plural. Então termina com AM. Então guarda essa regra. Essa regra é de ouro para a nossa vida, hein? Lembra dela sempre que for escrever. Seja escrever no seu caderno, seja escrever algumas mensagens por aplicativos. Use essa regra porque ela é fundamental. Né? Porque se você escrever de alguma outra forma, dá a impressão que ainda vai acontecer e você pode confundir a pessoa que está lendo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Né? De receber uma mensagem e entender uma coisa e quem falou, quem escreveu queria dizer outra? Isso é muito comum mesmo. Então, para evitar confusões, a gente precisa escrever bem. Bem, já lemos bem esse nosso texto, né, que foi da aula anterior e da aula de hoje. E nós vamos continuar ainda estudando mais um pouquinho essa zine. Nós já vimos a capa, já vimos a entrevista e vamos agora para uma outra página dela. Então, vamos ver aqui. Peguei aqui a página para mostrar. Ela é distribuída eletronicamente, então está nos meios eletrônicos, né? A professora imprimiu para a nossa aula. Eu quero que vocês olhem esse trechinho que está aí aparecendo, tá vendo? A professora cobriu aí nesse trecho propositalmente a parte do texto. Então, a professora vai ampliar aqui algumas informações para lermos juntos. Vamos ver. Olha lá. Como a saudade nos visita esse mês, convidamos amigas queridas, autoras, ilustradoras, mediadoras de leitura que também carregam saudades de bibliotecas. Nesta edição, a Célia Cris Silva conta pra gente sobre uma memória e um sonho especial que ela guarda sobre a BPP. Confira a seguir no Horinhas de Descuido com Célia Cris Silva. Bem, vamos conversar sobre algumas coisas do texto. O que é BPP? Você sabe? Se o fanzine é da Biblioteca Pública do Paraná, aqui é Biblioteca Pública do Paraná. Olhando só as imagens, olha lá. Olhando as imagens, você acha que as imagens, se você leu ali, nós lemos o comecinho. Nós sabemos que a Célia Cris vai comentar sobre um sonho e uma memória. Só olhando as imagens, você acha que as imagens se referem a um sonho ou a uma memória? Uma memória no sentido de lembrança. O que você acha? Registra aí. Então, olha lá, vou contar para você que só de olhar as imagens, elas se referem a uma memória ou a um sonho? O que você acha? Vamos ler ali o trechinho do texto para a gente saber juntinhos? Olha lá. Minha experiência mais marcante em uma biblioteca, na verdade, aconteceu em 2 momentos e tem relação com um projeto de leitura com cães. A primeira vez foi em 2018, quando fizemos uma roda de leitura com o Golden Retriever Messi, na Biblioteca Pública do Paraná. Ao que tudo indica, foi a primeira vez que um cão entrou na biblioteca para fazer um trabalho de leitura. A segunda vez foi em 2019, também na Biblioteca Pública do Paraná, quando lancei o livro Conversa com Bicho,
que escrevi em parceria com a Verônica Fukuda. No lançamento, levamos voluntários da ONG Cão Amigo e 20 cães de IAA, Intervenções Assistidas por Animais. Foi uma invasão de peludos. A biblioteca parou. Depois do estranhamento inicial, as pessoas se aproximaram. Então convidamos as crianças e seus pais para escolherem um livro e lerem para os cães. Foi incrível! A alegria das crianças e a energia que ficou no ambiente contagiaram todos. Uma manhã para nunca mais esquecer. Depois que essa pandemia passar, meu sonho é poder retomar o projeto de leitura com cães na biblioteca. Então vamos lá. Esse trechinho é o que está aqui, ó. Você viu aí na tua tela ele coberto, mas ele está bem ao lado da imagem. Se eles estão falando aqui, ó, como a saudade nos visita, né? Eles têm alguns convidados durante algumas edições. Nesta edição, convidamos a Célia Cris Silva para contar, né, para a gente sobre uma memória e um sonho especial que ela guarda sobre a Biblioteca Pública do Paraná. Então, as imagens que apareceram ali, agora você já consegue responder, não é verdade? Elas se referem a uma memória, não é? Porque ela contou de coisas que já aconteceram na biblioteca. Porque ela diz que fizeram ali, olha a imagem, né, do Golden Retriever ali e da leitura que estão fazendo. Bacana esse projeto, não é verdade? Você já imaginou que existe esse projeto de leitura com cães e que eles ainda vão à biblioteca e as pessoas leem para eles e eles ficam ali acompanhando essas leituras? Cada coisa boa que acontece, não é? Então, vamos continuar estudando o texto e aprender mais sobre a língua portuguesa? Vamos agora para a atividade de número 4. Nos trechos, olha lá. Foi uma invasão de peludos. A biblioteca parou e foi incrível. O ponto de exclamação foi usado para indicar. A professora quer que você perceba, ó, cada um dos trechos, olha aqui com bastante atenção para a professora, ó. Foi uma invasão de peludos. Ele termina com ponto de exclamação e está entre aspas, porque foi retirado ali do nosso texto, tá? Depois, a biblioteca parou. E foi incrível. Então, os trechos que eu estou falando, eles estão entre aspas. O ponto de exclamação, no final de cada um deles, foi usado para indicar. Foi usado para indicar medo. Foi usado, ponto de exclamação, para indicar entusiasmo. Ou foi usado para indicar o que você acha? Responde aí. Respondeu? Então, se você colocou que era medo, está errado, né? Não indica medo, em momento algum foi dito que eles tinham medo. Entusiasmo? Sim, né? Ela falou entusiasmada e também não indicava espanto. Veja, os sinais de pontuação são usados no texto. Por quê? Porque os textos precisa que o leitor ele entenda o que a pessoa quis dizer e entenda a entonação. Quando nós pegamos só o texto, nós não sabemos com que entonação aquilo foi colocado, não é verdade? Então, uma das funções do ponto ali é auxiliar a gente nisso. Se fosse uma pergunta, teria um ponto de interrogação. Se fosse só uma afirmativa, teria um ponto final. Mas quando eu coloco esse ponto de exclamação, ele pode indicar algum tipo de sentimento, né? Ele traz alguma indicação. Nesse caso, é um entusiasmo que ela colocou. Foi uma invasão de peludos. A biblioteca parou. Não quer dizer que ficou parada a biblioteca, mas que as pessoas pararam para ver. Foi incrível. Então, fica essa dica aí para nossa vida. Vamos analisar alguns trechos aqui desse texto que a gente leu também. Olha lá. Primeiro, minha experiência mais marcante em uma biblioteca, na verdade, aconteceu em 2 momentos e tem relação com um projeto de leitura com cães. Isso já aconteceu, é passado, não é verdade?
Olha lá. Ao que tudo indica, foi a primeira vez que um cão entrou na biblioteca para fazer um trabalho de leitura. Vocês viram que a professora destacou uma palavra aqui no trecho de cima. Viram? Que palavra que eu destaquei? A palavra aconteceu. Por quê? Porque esse é um verbo que indica ação e está no passado. Mas agora eu escrevi ele com U, viu? Vamos ver o outro aqui, ó, desse trecho. Aqui eu destaquei a palavra entrou. Também termina com U, né? Ó, a primeira vez que um cão entrou na biblioteca. Já aconteceu, é passado. E o outro, a biblioteca parou. Olha lá, parou. Isso quer dizer que já aconteceu. Vamos analisar outros trechinhos do texto anterior que nós vimos na aula, que foi da entrevista. Como surgiu a companhia Era uma Vez? Então também, ó, passado, já aconteceu. A palavra que indica ação, aqui o verbo, ó, tá aqui, surgiu, está destacado. E é escrito com U também. Acho que a companhia sempre existiu dentro de mim. Termina com U. Vou destacar, né? Aqui, ó, o verbo existiu. Esse é a palavra que indica ação, né? Então, a companhia sempre existiu. Termina com U, porque está no passado. E o próximo? E qual a história que marcou o início do grupo? Marcou. Vou destacar também. Olha lá. Vocês viram que também termina com U? Opa! Tá prestando atenção? Também tem uma regra para isso. Você quer saber? Olha lá, qual que é a regra? Às vezes a gente tem dúvida, né? Como que escreve? É com L ou com U o final? Então, olha a dica de ouro também para a tua vida. Verbos que indicam o passado e refere-se ao sujeito, né? A terceira pessoa. Ele, ela, aquilo, aquela, né? Assim, sempre quando está na terceira pessoa. No singular, aqui eu estou falando de uma pessoa. A biblioteca parou, uma biblioteca, né? Então, quando fala de uma pessoa, quando está no singular, da terceira pessoa, eles são escritos com o final U. Quer ver? Olha lá. Aconteceu, entrou, parou, surgiu, existiu e marcou. Bacana? Mais uma regra aí que vale ouro, né? Então eu vou dar um tempinho para você registrar essa regra no seu caderno. Registrou mais essa regra de ouro? Muito bem. O teu caderno serve de consulta. Então, quando você tiver dúvidas, você volta lá e confere essas regras, né? Você sabe que existe aquela anotação. É para isso que você constrói o seu caderno. Para treinar, para aprender, para registrar algumas regras importantes. Vamos praticar agora? Então, você vai ver aí na tua tela que eu coloquei uma frase toda embaralhada. Mas, primeiro, eu vou ditar um verbo para você, porque se você perceber, não tem verbo, não tem nada que indique ação. Ó, tem a Célia Cris Santos, Biblioteca Pública do Paraná. Não tem nenhuma ação. A gente não sabe o que acontece, o que aconteceu ou se vai acontecer, não é verdade? Então, eu vou primeiro ditar um verbo para você, tá? Então, presta bastante atenção no que a professora vai falar e você vai primeiro escrever o verbo. Então, a palavra, né, o verbo é visitou. A palavra é visitou. Escreva essa palavra. Então, agora que você já sabe qual é o verbo e você já escreveu, você escreveu aí, né, enquanto a professora está falando. O verbo é visitou. Agora eu vou dar um tempinho para você organizar essa frase. Então, você já sabe que aqui onde tem a lacuna é visitou.
Dicas para a gente organizar essa frase. Uma frase inicia com a letra maiúscula. Uma frase termina com ponto. Olha as dicas de ouro aí. Organiza a frase. E aí, você conseguiu fazer? Pensou aí como que fica essa frase? Então vamos ver com a professora. Comecei com Célia Cris Santos, aí veio o nosso verbo, então começou com a letra maiúscula e o nome dela também começa com maiúscula, né? Aí a lacuna, que foi o que a gente escreveu, a Biblioteca Pública do Paraná. E o verbo nós colocaríamos bem ali, que indicação, não é? Ó, visitou. Como que ficou a frase? Célia Cris Santos visitou a Biblioteca Pública do Paraná. Conseguiu fazer? Muito bem. Vamos para aquela parte da aula que a gente gosta e tem aprendido bastante? Olha lá. Como fazer o seu zine? A professora tem dado algumas dicas durante as aulas. Para fazer o zine, nós precisamos pensar no tema, no formato, na montagem e na distribuição. Esses são os elementos. Na aula anterior, nós falamos sobre o tema. Ele não é obrigatório, mas para uma experiência mais forte do zine, é bacana criar uma linha de pensamento. Então você viu que esses que nós temos estudado, eles têm uma linha de pensamento. Cada edição traz um tema. A professora até deixou para vocês aí pensarem o que te interessa, o que te surpreende, o que você tem pensado. E hoje, então você já reservou o tema. Hoje nós vamos pensar no formato. Olha lá. Então primeiro eu vou passar aqui algumas dicas. Ó. Vamos ler com a professora. Depois de ter algumas ideias das páginas que você vai colocar no zine, e você só sabe quantas páginas vai pôr se você pensar no tema. No miolo, na capa, talvez na contracapa. Faça uma boneca. E o que é uma boneca? A boneca é o nome que leva um modelo improvisado do que um dia vai ser um zine. É como uma maquete para que você possa organizar a ordem que as páginas vão aparecer. Como o zine é uma coisa mais artesanal, ele é feito por páginas dobradas ao meio e unidas pelo que se chama de acabamento. Nós vamos olhar alguns modelinhos aqui. Olha só, você só vai poder pensar nesse formato e criar essa boneca, que é essa maquete do seu zine, se você souber o tema. Não adianta, que nem aqui, ó, quando eu criei o meu zine, eu fiz esse formato, ó. Eu cortei a folha aqui ao meio e colei aqui atrás. Porque eu pensei que esse formato seria o ideal e no tamanho para o que eu gostaria de pôr, certo? Como que você pode pensar também ali em outros formatos? Posso pegar a folha e somente dobrar aqui ao meio e grampear ou colocar fitas, né? Eu posso pegar uma folha, aqui, era uma folha de papel sulfite. Eu vou dobrar e posso dobrar mais vezes, aqui ó, e fazer uma dobradura e usar essa dobradura aqui conforme eu vou abrindo para ir lendo o meu zine. Eu posso puxar aqui para frente, ó, e vou lendo desta forma aqui o zine. Quando eu abrir, cada uma dessas partes tem alguma informação. Então o formato você cria de acordo com o seu tema, de acordo com o que você quer colocar, né? Aqui, ó, são páginas inteiras que a gente abre, né? Aqui para cima. Tem outras que a gente abre para o lado. Esse aqui foi feito até nesse modelinho dessa forma. Então o formato depende do seu conteúdo, se vai ter imagens, se não vai ter imagens, de tudo isso, tá bom? Então ficou mais uma dica, pensar no tema e no formato. Eu te espero para a próxima aula, para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre os zines. Foi um prazer estar com você, cuide-se, até a próxima!